Olá, bem-vindo a nosso canal Rádio Derby Paulista, e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Vasco no jogo de ida. Corinthians e o Vasco da Gama no jogo de ida, empate na Arena, 0-0. O Corinthians deixou escapar uma chance de tirar vantagem. O Corinthians empata o jogo em casa na Neoquímica Arena. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martins, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Do lado do Vascão, time comandado por Fernando Diniz é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Felipe Coutinho, Thiago Mendes, Cauã Barros, Nuno Moreira, Ryan e André Gomes. Tá, o jogo entre o Corinthians e o Vasco, o que se espera na prévia do jogo? Em que o Vasco seja o favorito, certo? Desculpa, ao contrário, Corinthians seja o favorito, né? Pela condição, o Corinthians era considerado favorito antes do jogo. Por quê? Porque o Corinthians eliminou dois dos três equipes melhores do futebol brasileiro, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras, o maior rival, e o Corinthians eliminou o Cruzeiro, né? Nessa condição, você se espera de que o Corinthians seja favorito nesse confronto, ainda mais jogando em casa, que sempre foi o seu grande aliado. Tal coisa não aconteceu, certo? E o Vasco entrou melhor no jogo. O Vasco apostou muito bolas longas, procurando o Coutinho, né? E o Ryan, como falso 9, incomodando a zaga do Corinthians. A zaga do Corinthians sofreu bastante com o Ryan, deslocando pelos lados, né? O Corinthians entrou com Rodrigo Garro e Memphis Depay, Breno Bidon, Ranielli. O que faz? O Bidon desloca um pouco mais atrás, porque o Bidon no jogo contra o Cruzeiro, ele joga mais como meio armador, né? E nesse caso o Garro faz essa função, e no caso o Corinthians sofre, porque com essa condição da presença do Garro em Memphis e Yuri, o Corinthians tem uma equipe que tem mais dificuldades defensivas, né? E o Garro foi muito abaixo no jogo, entende? Então, nessa condição, Vasco com meio campo compacto, com Thiago Mendes, Cauã Barros, né? E Nuno Gomes, e André Gomes e Nuno Moreira, eles ajudando a marcar pelos lados, e o Vasco domina totalmente o meio campo, preenchendo o meio campo bem, dificultando a saída de bola do Corinthians. O Vasco se sentiu mais cômodo jogando na arena nessa condição, né? No caso, o Diniz coloca Dorival, como digamos assim, o Diniz deu nó tático no Dorival nesse jogo na arena do Corinthians, né? Teve um lance do Ryan deslocando pela ponta direita e o chute da fora da área. O Vasco já teve chances aos 8 minutos, né? E depois a saída, pressão do Yuri Alberto, a bola sobra para o Bidon chuta para fora. Então o Corinthians responde aos 12 minutos. Primeiro tempo o jogo foi bem pegado, bem interessante, mas segundo tempo o jogo foi muito abaixo do que se espera, né? A gente viu finais fraquíssimas, principalmente por ser um jogo na final, por exemplo, na ida do Lanús e o Atlético Mineiro, e também do Palmeiras e Flamengo. O jogo foi muito abaixo. Aos 17 minutos, Ryan faz o gol, mas estava em linha de impedimento. O gol bem anulado, né? O Ryan estava na linha de impedimento. Nessa condição, ele acaba saindo atrás da linha, né? E o Corinthians de novo sai errado. Ranielli, de novo, o Vasco recupera muito bem a bola,
bola longa para o Coutinho chuta, a bola sai deslocado. Coutinho teve um grande jogo, fez um grande jogo, diferente da dupla Memphis e o Garro, que não teve um bom jogo, né? O Garro foi muito bem marcado por Thiago Mendes e Cauã Barros, né? E nem o Yuri Alberto também não conseguiu fazer um bom jogo. Yuri Alberto, por sinal, na minha opinião, teve um jogo muito abaixo. Na minha opinião, o Dorival errou em não ter tirado o Yuri e ter tirado o Memphis, porque eu acredito que o Memphis, sobrando 10, 15 minutos do jogo, para o final do jogo, ele ainda consegue resolver em uma jogada, dando um passe ou fazendo um gol, né? Eu acho que seria muito ideal, melhor você ter tirado o Yuri e deixado o Memphis, né? Que não estava fazendo um jogo tão ruim como estava fazendo o Yuri Alberto. Então, nessa condição, podemos ver que talvez o Dorival tenha errado. E teve um lance de cabeça, cruzamento na área, né? O Pumas Rodrigues acaba cabeceando. A gente fala que o Vasco teve mais domínio no jogo, teve mais controle de bola, recuperou muito rápido. Quando o Corinthians tentava sair, o Vasco recuperava de novo. Teve outro lance de novo, em que o Bidu sai errado e Ryan cruza. Então, assim, o Corinthians tenta ter a bola, em 2, 3 segundos, de novo, o Vasco recupera a bola. Só que nessa condição, a gente tem que saber também que o Hugo também não foi o melhor jogador do campo. Para você ter um adversário que, né, jogou melhor, teve mais chance, o Hugo não foi um goleiro que trabalhou muito. No primeiro tempo, termina então assim os 5 finalização ao gol do Vasco contra 1 do Corinthians. Corinthians, nessa condição, se sentiu inconfortável, né? E depois teve o gol do Memphis, né, bem anulado, a bola parada do Rodrigo Garro. Memphis, o lance do Memphis esteve bem anulado, por sinal, não tenho o que falar, né? O Memphis também teve um chute, né? Depois, no final do primeiro tempo, teve um chute do José Martínez, que foi para fora, né? O Corinthians tentou algumas finalizações fora da área. No segundo tempo, o Vasco de novo foi melhor, né? Com mais controle de bola, recuperando mais, perde, pressiona, recupera a bola de novo em 2 segundos. O Corinthians tenta sair, ter controle de bola de novo. O Vasco recupera de forma rápida, com Barros, né, e com o Nuno Moreira deslocando pelos lados, com o Ryan também de vez em quando jogando como 9, depois pela ponta direita deslocando pelos lados, né? Então, o Coutinho teve outra chance, o chute desviado por Ramalho, que a bola sai, né? O Hugo acaba perdendo no norte, né? Se a bola tivesse acertado no gol, o Hugo não teria o que fazer, porque a bola foi desviada e o Hugo perdeu totalmente o controle de direção. Acredito que se o Vasco fosse um pouco melhor, né, finalizando, acredito que o Vasco poderia ter feito 2, 3 gols tranquilamente se o Vasco fosse um pouco melhor, né? Então teve aos 21 minutos escanteio do Coutinho, um dos maiores chances do segundo tempo, né? Porque o jogo foi muito fraco. Foi o lance de cabeça do Puma Rodrigues, né? O Puma Rodrigues que está jogando pelo lado esquerdo com a ausência do Lucas Piton. Então o Vasco vem incomodando com lançamentos longos, né? O Corinthians não conseguia, tentava ter tabela com Rodrigo Garro e José Martínez, parecia que faltava alguém para fazer tabela. Na minha opinião, o Carrilho deveria ter entrado, porque ele consegue fazer essa função de ter uma saída de bola. E teve um lance do Bidu que cruza para o Yuri. O Léo Jardim faz uma milagrosa defesa, mas já estava impedido o lance do Depay e de Bidu. Com a entrada do Carrilho, o Corinthians começa a jogar com 3 zagueiros, soltando seus laterais, que tem boa pisada, que sobe muito bem, que são o Mateuzinho e o Matheus Bidu, né? O Mateuzinho foi um dos poucos que se salvou nesse jogo do Corinthians, no caso, né? E o Dorival começa a fazer algumas trocas. O Rodrigo Garro foi muito abaixo, né?
O Dorival entendeu que se o Vasco estava dominando totalmente o meio-campo, o que ele fez? Ele coloca o Maicon para ter mais controle de bola, porque o José Martínez é um jogador mais de marcação. O José Martínez teve um jogo muito abaixo. O André Carrilho, ele tenta mais, acabei de falar, soltar mais os laterais, né, porque ele tem boa saída de bola. Ele tenta colocar o Vitinho, porque ele é um jogador mais de velocidade, consegue em algumas jogadas de 1 contra 1, como fez contra o Cruzeiro no Mineirão, consegue fazer alguma coisa. Ele coloca o André para ter mais bola na marcação no meio-campo, porque o Corinthians foi dominado pelo meio-campo do Vasco, e ele coloca Dieguinho. Eu acredito que o Dorival mexeu mal em alguma questão. Por quê? Porque você tirar... Eu acredito que a substituição do Rodrigo Garro fosse justo, porque o Rodrigo Garro teve muito abaixo. Você deixar o Yuri Alberto dentro do campo, que estava sem emocional, depois de um jogo fraco também contra o Cruzeiro, ter errado pênalti, quase um vilão, né, contra o Cruzeiro. Você colocar um Dieguinho, você colocar um Vitinho, você perde norte. O que você quer fazer? Você está jogando em casa, você precisa fazer o resultado. E o Dorival parece que tá no meio do desespero, colocar o Dieguinho, colocar o André, colocar o Vitinho, né? E o Vasco colocou somente o Verratti e Matheus França, né? O Vasco, se tivesse um pouco melhor, teria tirado vantagem no resultado. E hoje provou novamente que o Corinthians é uma equipe que tem dificuldade quando joga em casa, da era Dorival, porque é um estilo de jogo de mais de contra-ataque. O Corinthians também provou que quando é favorito não consegue fazer um grande jogo, né? Quando é favorito sente pressão, né? Sente totalmente nervosismo. O que aconteceu? Tinha tudo para ser a favor, jogando em casa, com torcida apoiando. A torcida do Corinthians não vai o time quando sentindo que o time está mal, não vai em nenhum momento, apoiou até o último minuto. Inclusive foi reflexo de o que aconteceu, o bate-boca entre o Dorival e o torcedor. Por quê? Porque sentiu de que algo foi feito errado durante o jogo, né? Porque o torcedor do corintiano não vai vaiar o time durante os 90 minutos, mas sentiu que talvez tenha sido um erro do Dorival ter tirado o Depay, embora o Depay não tenha feito também um grande jogo para ficar defendendo. Mas é isso, né? O Corinthians agora vai ter que jogar muita bola no Maracanã, porque se jogar desse jeito que jogou na Arena, o Corinthians vai perder. E não é de pouco lá no Maracanã contra o Vasco. O Vasco fez um bom jogo, resultado ideal para o Vascão, e provavelmente leva um resultado ideal para o Maracanã, para poder encerrar um jejum de anos sem título, né? O último título do Vasco foi 2011, né? Um título importante nacional. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau.